Dom Pedro I não fez nada de bom pro país. Pelo menos era assim que eu pensava até ler esse livro. Bora falar de história? Recentemente, Paulo Resulti lançou a versão ampliada da história não contada de Dom Pedro I. Confesso que esse livro me fez sair de uma zona de conforto em que eu reduzi o Dom Pedro a apenas um imperador e também daqueles resumos basicões que a gente dá em sala de aula, sabe? Eu vi um lado dele mais humano e mais apaixonado e também um cara contraditório e, assim, politicamente complexo. O livro está organizado em 3 grandes blocos que abordam a infância dele em Portugal, o reinado dele no Brasil e os últimos anos dele na Europa. A base documental ela é bem robusta, com cartas inéditas e documentos que são pouco explorados e mostram um pouco mais do íntimo do Dom Pedro, como as cartas que ele trocava com a Domitila, cartas da abdicação e alguns laudos médicos também. O ponto alto pra mim é a forma como foi explorada a vida amorosa do Dom Pedro. E assim, foi abordada de forma cru e sem romantizar nada. Outra coisa, o tema da poligamia ele é tão bem trabalhado que não se torna escandaloso. Outra coisa que eu tava errado sobre o Dom Pedro. Na minha cabeça, ele era absolutamente autoritário. Mas aí tu descobre uma dualidade. Tu vê ele oscilando entre o liberalismo, por conta das constituições, né, e inclinações absolutistas. E assim, na posição que ele estava, essa linha era muito tênue. Essa edição ampliada também traz 2 nomes exclusivos como João Batista Ribeiro, artista mestiço que assumiu o cargo no Museu Europeu, e o doutor João Fernandes Tavares, que foi o seu médico nos últimos anos. A importância deles é o fato de que a sociedade na época não se resumia só à corte e à coroa. E às vezes a gente se esquece disso. A linguagem do livro é bem acessível, é bem fluida, mesmo quando lida com temas densos. Porque ele desenvolve argumentos bem diretos e bem embasados. Tu é professor ou produz conteúdo educativo? Bah, é um prato cheio. O retrato do Dom Pedro é bem equilibrado. Ele não santifica nem demoniza. Um ponto talvez para considerar. A obra tem um enfoque bem intenso nos aspectos íntimos do Dom Pedro. Se tu busca uma análise assim, unicamente política ou militar, talvez isso te incomode um pouco, mas nada que interfira na narrativa. Eu particularmente não vejo problema porque faz parte da construção dele como pessoa, imperador e personagem. Em resumo, é uma leitura essencial para quem quer ir além do convencional e entender o cara por trás de revoluções, rumos do Brasil e dramas pessoais.